igreja. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, seja com todos. Meus irmãos, quem aqui hoje tem algum problema? Ou alguém aqui está passando por alguma dificuldade? Ou colocando de outra maneira, quem aqui pode dizer que não há nada que o aflige? E nós somos afligidos constantemente por inúmeras coisas. Mas o que nós fazemos nessas situações? Isso é o que mais nos importa. Ou, o que nós podemos fazer? A mensagem de hoje é para você que tem algum problema. E aí eu creio que é para todos vocês, é para todos nós. A mensagem foi forjada no problema. Você pode, deve e precisa orar. E aí você vai me dizer assim, pastor, isso aí é igual, eu já sei, né? É igual dizer para a pessoa que está triste assim, não fique triste. Né? E a pessoa, agora eu estou feliz. Né? Não é assim, pastor, eu tenho orado. Eu tenho orado. Irmãos, todos nós temos ou teremos problemas. O tempo inteiro. E nós podemos e devemos orar. Agora, eu não vou apresentar nesta manhã algum método de oração, alguma oração forte, poderosa, alguma dessas apresentações que normalmente se fazem. Apenas eu quero salientar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nas nossas dificuldades nós precisamos orar. E precisamos orar com fé. E, sendo sinceros, isso é algo que nós deixamos de fazer muitas vezes. Nós sabemos, mas não fazemos. E quando fazemos, fazemos de uma forma negligente, vacilante. Então vejamos a Santa Palavra do Senhor em Salmos, número 86, a partir do verso 6, onde a Santa Palavra diz o seguinte: Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Até aqui. Curva sua cabeça, vamos mais uma vez orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós nos achegamos a Ti, por meio do Santo Espírito. E oramos pedindo, Senhor, que Tu nos auxilie. Tu nos auxilie a enxergar o óbvio que está diante de nós e que muitas vezes nós acabamos desprezando. Tu, Senhor, te ofereces e deseja se derramar sobre nós e nos ensinar tantas coisas por meio das aflições, e nós buscamos resolver os problemas de tantas formas e esquecemos de ir a Ti. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã a enxergarmos isso. E eu peço que o Teu Santo Espírito nos auxilie a enxergarmos em Cristo, nosso mediador, a enxergar as nossas debilidades e a nos direcionar de maneira correta. Ajuda-me, Senhor, nas minhas debilidades e dilata o meu e o coração dos meus irmãos para que a Tua palavra penetre e crie raízes. Pedimos essas coisas e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele escreveu que neste salmo, nós podemos aprender que os grandes homens de Deus do passado, eles oravam muito. Aspas, como nós fazemos hoje, diz ele. Palavras dele. Ele afirma ainda que os crentes de todos os tempos são de uma mesma espécie. Homens de oração. Veja, ou os crentes de hoje são de uma espécie diferente, ou, sem eufemismos, talvez não sejam tão crentes assim, talvez nós
não sejamos tão crentes assim. Veja, eu não estou falando que você não é salvo. Não é isso. Não estou questionando a sua salvação. Não somos daqueles grupos que atrelam a fé para uma cura, a fé da salvação, e fazemos aquela chantagem emocional barata e desprezível. Não. Somos salvos, mas muitas vezes caminhamos de uma maneira como se não o fôssemos. Esquecemos do que nos foi feito e do que nos é oferecido. De fato, a realidade é que nós oramos pouco. Somos mais hábeis a pedir oração do que de fato orar. É ou não é verdade? Você vê o problema, a primeira coisa, puxa o grupo lá, irmão, ora por mim. E se for sincero, você ainda não orou. E talvez não vá orar. Terceiriza. É mais barato. E mesmo aquilo que nós chamamos de oração, muitas vezes não é. Muitas vezes são pedidos egoístas para satisfações de cobiças infantis. E aí Tiago vai dizer, vocês não vão receber. Vocês estão pedindo mal. Muitas vezes são palavras rebuscadas que não dizem absolutamente nada. E eu nem falo daquela turma que dá ordens a Deus, da turma dos decretos, da turma que determina muitas coisas. Eu creio que estou falando com pessoas mais maduras que isso. Mas eu falo da nossa oração, de pedidos sem fé alguma, de um murmúrio sem convicção alguma de receber a resposta, algo até meio mecânico. Se Deus ajudar, ajudou. Eu sei que Ele tem poder, às vezes Ele ajuda, mas quem sabe? Algo já permeado de um cinismo. Algo que muitas vezes não difere do rezar do católico. É uma oração decorada, repetida, falada sem nem pensar muito. Irmãos, nós precisamos orar crendo que seremos ouvidos, que estamos sendo ouvidos, em nada duvidando, diz Tiago, pois o que duvida não deve pensar que alcançará do Senhor alguma coisa. Então hoje nós veremos, em primeiro lugar, que todos devem esperar por e estar preparados para tempos de aflições. Nós não devemos alimentar falsas esperanças com relação à nossa vida, mas precisamos aprender a extrair os bons propósitos divinos das angústias que Deus nos envia, porque elas nos ensinam muitas coisas, nos ensinam a depender dele, fortalecem a nossa fé, exercitam a nossa perseverança. Veremos que a oração ela precisa ser posta em prática nas mais diversas aflições que estivermos passando. Muitas vezes nós sabemos do remédio, mas não tomamos o remédio. Por fim, nós veremos algumas possíveis respostas às orações e então essas serão as nossas aplicações. Vejamos então, em primeiro lugar, antes de mais nada, o contexto deste salmo, já que nós vamos expor apenas 2 versos. O título do salmo é Oração de Davi. Nada mais é dito. Então, a natureza deste salmo é generalizada, ou seja, não está sendo definido uma situação específica desta oração de Davi. Os títulos de salmo muitas vezes dizem o porquê. Este não diz nada. E isso faz com que essa mensagem de hoje ela possa ser aplicada a qualquer pessoa que esteja passando qualquer tipo de dificuldade. É uma oração geral. O Salmo apresenta pelo menos 14 pedidos pessoais, mostrando que a oração eficaz é específica. E aqui, novamente, não é aqueles métodos, né? Você deve orar específico para receber de Deus. Tá? Mas é que muitas vezes a oração é tão displicente. Essa parece ser uma oração modelo de Davi. Alguns comentaristas dizem que, pela similaridade de outros textos, foi meio que uma composição. Este salmo foi composto de
partes que estavam na memória de Davi, de outros salmos que ele tinha escrito. Agora veja, ele escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos recomenda o seu uso como uma oração. E vamos dar uma olhada nos primeiros versos, os primeiros 5 versos, porque esse salmo está dividido em estrofes, e a primeira estrofe vai do verso 1 ao 7. Nós vamos expor o verso 6 e 7, mas vamos dar uma olhada nos primeiros 5 versos. Neles, Davi apresentou necessidades gerais, e a cada pedido ele acrescentou um pois. Talvez a sua Bíblia esteja traduzido como porquê. Pois, porquê, ou seja, um motivo pela qual Deus deveria atendê-lo. Ele dava razão, ele pedia e dizia: Senhor, me atende por causa disso. Veja, no primeiro verso ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Esta era a razão. E há alguém aflito e necessitado aqui hoje? No segundo, Davi diz: preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Veja, Davi clama que Deus o preserve por causa da sua natureza piedosa. E aí, antes que a gente pense, poxa, mas Davi às vezes parece meio orgulhoso, ele explica qual é essa natureza piedosa. É uma natureza de servo que confia em Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Ou seja, dependência e confiança. E aí eu pergunto, há hoje alguém aqui que dependa e confie de Deus? De verdade? No terceiro verso diz: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. A razão é: eu estou pedindo constantemente. Há alguém aqui que precisa de compaixão de Deus, está clamando constantemente a Ele. No quarto verso diz: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Veja, Davi pediu para que Deus alegrasse a sua alma, o seu coração. E isso revela para nós que ele estava sofrendo e que sofrimento traz tristeza. Há alguém aqui que está triste e que precisa que o Senhor renove a alegria do coração? Por fim, no verso 5 ele diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Observe que aqui nós temos o primeiro pois, a primeira razão para Davi ser atendido, que não aponta para Davi, mas aponta para Deus. E essa é a razão que vai apoiar todos os clamores que Davi escreveu aqui. Deus é bom e compassivo para todos os que o invocam. Há alguém aqui que crê que Deus é bom e compassivo? Que Ele é abundante em benignidade com todos aqueles que invocam o seu nome? Então, esse texto é para você. Nós podemos afirmar, portanto, que Davi ele buscou na graça e na bondade de Deus a razão para ser ouvido. Isso nos ensina algo. É essa a razão que nós devemos buscar para sermos atendidos por Deus. A sua bondade, a sua graça, a glória do seu nome. É bom notar que, entremeando as suas preces, o relacionamento que Davi descreve é sempre de servo e senhor. Sempre de humildade, sempre de dependência, sempre exaltando a Deus. Os motivos pelos quais Deus deveria ouvir, então, estão em Deus, não em Davi. E o motivo pelo qual Deus deve nos ouvir, esses motivos estão em Deus, não em nós. O servo confirma sua lealdade, ele confessa sua fraqueza e clama pela ajuda do seu Senhor, que é bom e compassivo e abundante em benignidade.
Mas o texto que eu desejo expor mesmo é o final deste primeiro parágrafo, os versos 6 e 7, onde Davi demonstrou uma esperança confiante de resposta divina. Escuta, Senhor, ele começa no início do verso 6. Por que me respondes? Ele termina o verso 7. Me escute, porque tu me respondes. E eu vou expor esses versos da seguinte forma. Eu vou usar o verso 6 como um cabeçalho, como um prefixo, e vou dividir o verso 7 em 3 partes. Então, em primeira, vejamos um tempo que nós devemos esperar. E aí o verso 6 diz: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Quando? No dia da minha angústia. Há um perigo muito grande de nós vivermos com esperanças falsas e que certamente vão nos decepcionar. Há um falso evangelho que promete o céu na terra. E isso é falso. Há quem diga que ter paz é ter ausência de problemas. E a palavra de Deus não fala nada sobre isso. A paz é no meio da tribulação. Outros afirmam que prosperidade, e em todas as áreas, não só financeira, mas em saúde também, este é o sinal de um verdadeiro crente fiel. Paulo, então, para esses caras, era um pobre coitado. Eles são bons. Mas a verdade, meus irmãos, é que todos nós devemos esperar, passar e ter angústias. No dia da minha angústia, disse Davi. Veja, ele não disse se houver angústias. Ele não disse talvez venha angústias, mas ele diz no dia. Por quê? Porque ele estava passando e certamente tornaria a passar. Assim como nós estamos passando, já passamos por algumas talvez piores e talvez outras maiores. Estão no horizonte, já chegando para nós passarmos. E veja, isso não é teologia do pessimismo. O pastor Alberto é adepto da teologia do pessimismo. Não, não é isso. Não é nada disso. Essa é a realidade. É ou não é verdade? Isso é Bíblia. É uma certeza porque é o que a Bíblia ensina. O próprio Senhor Jesus nos falou, no mundo tereis aflições. Veja, ele não disse quem sabe numa dessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E por que ele diz isso? Ele continua: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja, aflição e paz está na mesma proposição. Então, paz não é ausência de aflição, não é ausência de problema. A paz que vem de Deus, a paz que o mundo não conhece, a paz que somente o Senhor pode dar, é no meio da aflição, da angústia. A verdade é que nós devemos esperar passar por angústias e aflições. Quando Jesus diz no mundo tereis, é quase que uma promessa. E eu até brinco sempre quando eu falo isso. Tem aquelas bíblias com as promessas em palavras vermelhas ou azuis. A palavra de Jesus é em vermelho, né? Eles fazem a separação. E as promessas em azul. E eu brinco que aqui deveria estar em azul também, porque é uma promessa. No mundo tereis ou passareis por aflição. Ainda que seja uma promessa amarga, da providência amarga, que segundo os puritanos escondia um semblante doce de Deus. É uma promessa. E veja, essa promessa ela é mais agridoce, porque ela tem doçura também. E a doçura dessa promessa é que Jesus, em primeiro lugar, ele nos avisou das aflições. Não somos pegos de surpresa. Quando vem a aflição, não, eu já sabia que ia vir. O Senhor já me preparou. E Ele nos avisou para que tenhamos paz nele. Então não é só avisar, você pode, dizer, vai vir uma enchente. Cada um por si, Deus por todos. Não. É dizer, e aqui está o barquinho, aqui está um lugar alto, vamos cuidar de tudo.
O Senhor já estava cuidando. E por que nós devemos ter paz nele? Ele dá o motivo, porque ele venceu o mundo. E aqui muitas pessoas dizem, e você também vai vencer? Não, não vai vencer, você não vai vencer, eu não vou vencer. Ninguém aqui vai vencer o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo. E Ele está conosco. E é por isso que nós podemos ter, então, bom ânimo no meio das aflições. Podemos ter coragem. Assim, nós não devemos ficar surpresos com as adversidades. Elas vão chegar, elas sempre chegam. E também não devemos temê-las, porque fomos avisados sobre elas. E não devemos nos desesperar, porque foi apontado para alguém todo-poderoso em quem nós podemos clamar. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas no dia da angústia. As angústias, elas têm propósitos, e os propósitos são de Deus, e sendo de Deus, são excelentes. Deus faz tudo para a sua glória. Deus não é sádico. Deus é bondoso. Tendo certeza que sempre haverá um tempo de angústia, então nós precisamos extrair algo bom delas e entender como que Deus é glorificado nelas. E eu tenho falado sobre isso várias vezes. Né? Você pode, para relembrar, acessar lá no YouTube a pregação do Ação de Graças do ano passado, onde eu dei dezenas e dezenas de razões porque as aflições são boas. Foi-me bom ter sido afligido, como diz no outro salmo. Veja, as angústias, elas nos ensinam dependência. Dependência. E a independência está na moda, não é verdade? Hoje nós vemos homens independentes, mulheres independentes, empresários independentes, filhos independentes, e etc, etc. Essa é a moda. Somos independentes. Mas quem estuda moda, quem conhece alguma coisa de moda, sabe que a moda é cíclica. Ela sempre retorna. E essa ânsia pela independência, ela tem raízes antiquíssimas. Na realidade, da fundação do mundo. Gerada pelo orgulho, a independência foi o combustível para a queda de Adão e Eva, que não queriam mais depender de Deus, mas queriam ser iguais a Deus. As aflições nos ensinam a dependência de Deus. Veja, nós fomos enxertados em Cristo. E ele lá em João capítulo 15, ele diz o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe comigo, meu irmão, um ramo enxertado. Ele tem total dependência da árvore onde ele foi enxertado. É verdade ou não é? Ele vai extrair desta árvore toda a seiva para se manter vivo. E Jesus ainda reforçou que sem ele nós nada podemos fazer. Veja, ele não diz, vocês podem muito, mas vai ter alguma coisa que eu vou precisar ajudar. Não, ele diz, nada podeis fazer. É um apontamento de dependência total, completa e exclusiva. O nosso socorro vem do alto. O nosso socorro vem daquele que não nos abandona. A nossa dependência glorifica a Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável de toda boa dádiva, alegria, consolo, esperança e segurança. E não só é uma fonte, como Deus, em seu ser, Ele é glorificado e ama derramar-se. Esta é a razão pela qual Ele criou o mundo. Nós temos visto isso nos nossos estudos na quarta-feira. O puritano Jonathan Edwards até escreveu a respeito disso. A razão que Deus criou o mundo, para se derramar, para derramar o amor que a Trindade tinha entre si
e o deleite que ela tinha e derramar isso para o mundo. E Ele é a fonte, e Ele é glorificado quando nós dependemos desta fonte. E aí, se é uma aflição que faz com que nós possamos abrir os nossos olhos para que Deus é a fonte, então bendita seja essa aflição, porque ela está glorificando a Deus e ela está nos auxiliando. Depois, as angústias fortalecem a fé. Paulo escreveu em Romanos que tudo que não provém de fé é pecado. Certa feita, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando o grande lago num barco. Nós estudamos já isso lá em Mateus capítulo 8. Jesus está dentro do barco e Jesus está cansado, e Jesus está dormindo. Enquanto isso, uma tempestade atingiu o barco que estava sendo varrido pelas ondas e corria o risco de naufragar. Os discípulos nervosos, tensos, com medo, e Jesus dormindo. Os discípulos, então, com temor, eles acordam Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus acalma o mar, mas os admoesta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Semana passada nós conhecemos o Senhor Pequena Fé e vimos que Ele não é um parente nosso, somos nós. Noutra oportunidade, exatamente a que nós vimos na semana passada, Jesus não estava no barco. Só os discípulos estavam e uma tempestade estava afligindo eles, e então, em determinado momento, Jesus vai até o barco por cima das águas. Isso está em Mateus 14. E o que Jesus diz para eles? Tende bom ânimo, sou eu, não temais, porque eles acharam que era um fantasma. Pedro, então, ele pede para ir ao encontro de Jesus, foi autorizado, começa a andar sobre as águas, mas de repente tira os olhos do Senhor e afunda. E aí ele grita: salva-me, Senhor. E o texto nos diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou, salvou. Mas depois de salvar, lhe diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que sair a mensagem da semana passada, vá assistir. Eu creio que vai edificar o coração de você que está cansado. Jesus aqui, meus irmãos, ele não estava exigindo ou ensinando que nós devemos acalmar tempestades ou que nós devemos andar sobre as águas para demonstrar fé, mas que nós devemos ter certeza de que Ele está conosco em nosso barco, no meio das aflições da nossa vida, de que Ele está ao nosso lado nas tempestades. Portanto, indiferentemente da situação que nós estejamos passando, nós estamos sob o seu cuidado e, portanto, nada, absolutamente nada poderá acontecer conosco que esteja fora da sua vontade. Mas as angústias ensinam mais, elas exercitam, na realidade, a nossa perseverança. E nós precisamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que nós queremos perseverar sem aprender a perseverar? Perseverar não é ficar sentado ou deitado num berço esplêndido. Tiago, ele ensinou o seguinte: tende, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança, meus irmãos, é a habilidade que Deus desenvolve em nós por meio de provações e aflições que exercitam a nossa fé com a ajuda dele, para a glória dele. Paulo escreveu aos Romanos o seguinte, no capítulo 5: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Parece loucura, né?
sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Veja, nós queremos perseverar, nós queremos ter experiências, nós queremos ter esperança, mas não queremos a tribulação. E é exatamente por meio da tribulação que nós vamos ser exercitados nestas coisas. E note, dependência, perseverança, experiência e esperança. Essas são boas razões para que as aflições nos cheguem, para que as angústias sejam vividas e que nós devemos extrair estas coisas dos momentos tristes da nossa vida. Depois, em terceiro lugar, vejamos que a oração precisa ser posta em prática. Davi escreveu no verso 6, escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. O que nós fazemos no dia da angústia? Início do verso 7. Clamo a ti. Clamo a ti. Nas aflições materiais, nós devemos clamar, nós devemos orar. Quando passamos por apertos materiais, nós ficamos desnorteados. É verdade ou não é? Parece que é um negócio que mais deixa a gente... Às vezes nem a doença nos deixa tão desnorteado quanto uma dificuldade financeira. Parece que perdemos o chão. Talvez porque nós idolatramos mais, veja, não estou dizendo só, mais os nossos bens materiais do que a nossa própria saúde. Idolatramos os dois, a verdade é essa. E são dois bons ídolos para nós quebrarmos. No Sermão do Monte, Jesus ele ensinou que nós não devemos andar ansiosos em relação à comida, bebida e aquilo que nós vestiremos. Apontando para as aves que não trabalham e são alimentados pelo Pai, pelos lírios que não tecem, mas foram vestidos de maior beleza e glória do que o próprio Salomão, Jesus diz para os discípulos e diz para nós, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Nós esquecemos disso. Nós achamos que o nosso Pai não vai cuidar destas coisas. Nós achamos que temos planos melhores, Deus está ocupado. 7 bilhões de pessoas, é muita gente. Jesus complementa dizendo, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os descrentes é que procuram todas estas coisas. Pois o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note, todas estas coisas. Comida, bebida e vestir. Né? Tem gente que gosta aqui, tem fome por heresia, e gosta de comer aqui uma palavra, diz, todas as coisas vos serão acrescentadas. Como se buscar o reino fosse uma porta da esperança para a prosperidade material, física, né? As falsas esperanças que nós vimos lá no primeiro ponto. Não. É as necessidades básicas, e estas necessidades básicas jamais serão deixadas de ser atendidas pelo nosso Pai. Jamais vi o justo mendigar o pão. Continua Jesus, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. E nas crises financeiras, nós nunca vemos o mal do dia, né? A gente já, como crise financeira é atrelada a juros, porque a gente vai ter dívida e vai ter juros, a gente já gosta de pegar e colocar juros nos problemas e inflacionar os problemas. Então não basta o problema do dia, não, e amanhã, semana que vem, mês que vem, como é que vai ser? E o dia está passando e você não está preocupado direito com o que deveria se preocupar, que era o do dia. O amanhã você não sabe nem se vai estar vivo ou se vai ter problema. Basta o dia o seu próprio mal.
Sobre esse ponto não é nem necessário falar muito. Se nós estivermos sofrendo necessidades materiais, não vai ser a nossa ansiedade que vai ajudar. Devemos buscar o reino. Como? Por meio de oração. Muitas angústias que nós estamos vivendo, se nós orarmos, e quando estas angústias forem filtradas pela oração, elas vão desaparecer, porque elas são angústias por coisas supérfluas, coisas que vão além das nossas necessidades básicas, coisas que muitas vezes mais atrapalham a busca pelo reino do que auxiliam. E meu irmão, minha irmã, o Senhor vai retirar, purificar, purgar tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento no reino. Porque não é só a porta que é estreita, o caminho é estreito. E se você quiser carregar muita coisa, não vai conseguir. O nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades. Portanto, não andemos ansiosos. Antes, peçamos a Ele. Lançai sobre Ele as vossas necessidades. Peçamos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois, nas angústias da alma, nós devemos orar. Muitas aflições são causadas por alguma perseguição ou implicância. Até hoje o termo da moda é bullying. Às vezes é bullying, às vezes é implicância, às vezes é perseguição, às vezes é inveja, seja o que for. Muitas são causadas por isso. Pode ser de um chefe ou de um companheiro de trabalho, pode ser de um professor ou de um colega de estudo, pode ser de um parente ou de um vizinho, pode ser de um inimigo declarado, ou então de um amigo da onça. Aquele amigo que está no teu lado só para te apunhalar mais de perto. Mas nós não devemos temê-los, mas orar ao nosso Pai. Jesus diz o seguinte: não temam os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Nós não devemos temer. O que pode me fazer o mortal? Diz a palavra de Deus. Nenhum mal que alguém possa fazer para nós está fora do controle de Deus. E nenhum causador de mal está fora do controle de Deus ou é mais poderoso que o nosso Deus. Então nos entreguemos a Ele. O que nós podemos fazer? Orar. Davi nos ensina: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Clamo a Ti, ó Deus. Os soberbos se têm levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não Te consideram. Mostra-me um sinal do Teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois Tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Versos 6 a 7 e depois do 14 e 17. Essa oração aqui de Davi, como eu falei, pode ser usada em qualquer situação, porque ela é geral. E note, ela não é muito maior do que a oração do Pai Nosso. São 3 vezes mais verso que o Pai Nosso. Depois, diante das enfermidades, nós devemos também orar. Eu acho maravilhoso o Salmo 41, quando diz o seguinte: o Senhor o assiste no leito da sua enfermidade, na doença, o Senhor lhe afofa a cama ou o travesseiro. Eu acho maravilhoso esse verso, porque eu passei por aquela escola de confissão positiva e de cura, e se não for curado é falta de fé. E quando esse verso caiu na frente dos meus olhos, foi um bálsamo, foi algo maravilhoso. Sim, na nossa enfermidade o Senhor não nos desamparou. Sim, Ele pode curar, mas Ele não desampara quando não cura. Ele está ao nosso lado.
Deus não é obrigado a curar nenhum de nós, meus irmãos. Ele tem poder para fazê-lo, óbvio que tem. Mas pode não fazê-lo, conforme a sua vontade. Contudo, ele jamais nos abandonará. Jesus afirmou que a nossa ansiedade, lá naquele mesmo texto que eu citei do Sermão do Monte, ele diz que a nossa ansiedade não pode aumentar nem um côvado da nossa vida. Um côvado, 45 centímetros. 45 centímetros da régua da nossa vida. Daria o quê? 45 minutos? 4 minutos e meio? 45 segundos? Não sei. Nem isso nós podemos alterar com a nossa ansiedade. Assim, quando a enfermidade bater à nossa porta, ou da porta de um querido nosso, ou quando a nossa saúde for embora e chegarmos ao ponto de desesperarmos da nossa vida, oremos, conforme o Salmo 86. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Clamo a Ti, responde-me, pois estou aflito e necessitado. Pois grande é a Tua misericórdia para comigo e me livraste do mais profundo poder da morte. Quando confrontados pelos nossos pecados, nós devemos orar. Muitas vezes nós estamos angustiados pela culpa, pela consciência pesada dos nossos pecados. Pecamos, fizemos ou falamos algo que não deveríamos ter feito ou falado, ou ainda deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito, não fizemos. O que nós podemos fazer? Vamos nos esconder de Deus, como os nossos pais fizeram no Éden? Ou vamos tentar influenciar, vamos tentar negociar, vamos tentar enganar a Deus, a visão de Deus sobre a nossa justiça própria? Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Não, nada disso adianta. Nós precisamos nos arrepender. O apóstolo João escreveu: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele também escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Certo teólogo escreve que, ao ponderar sobre a pecaminosidade, pondere também sobre a graciosidade de Deus. É uma graça que sempre supera todos os nossos pecados. Tá, mas isso está muito geral. Que supera o seu pecado, aquele pecado que está te atormentando a consciência. A mensagem da Bíblia é que Deus salva pecadores. Mas observe, Ele salva apenas aqueles que se reconhecem como pecadores. E aqueles que se arrependem e abandonam o seu pecado. Nós precisamos nos arrepender e precisamos orar como o salmista aqui no Salmo 86. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Clamo a Ti, preserva a minha alma, salva o Teu servo que em Ti confia. Compadece-te de mim, Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Que oração deste salmo. Portanto, senhores, eu poderia dar vários exemplos, dei 4 aqui, mas poderia dar vários exemplos ainda. Seja qual for a angústia que nós estivermos passando, nós devemos orar. E devemos orar com fé e esperança de sermos ouvidos. Veja, Jesus, Ele nos convidou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Ele diz. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. E o que acontece? E então vocês acharão descanso para a vossa alma.
Jesus, ele revelou a bondade de Deus. Jesus revelou Deus Todo-Poderoso, Soberano, como Pai, como o seu Pai, como o nosso Pai. Jesus morreu na cruz para conquistar o perdão para cada pecador arrependido. E nele, em Cristo, nós encontramos o derramar do amor pleno e gratuito de Deus Pai. Um suprimento infinito que nos consola, que nos concede descanso em meio a todas as aflições, angústias e fraquezas que nós estivermos passando. Uma fonte inesgotável de consolo, de vida. Vejamos, assim, as possíveis respostas à oração como aplicação. Tiago e o autor de Hebreus, eles afirmaram que nós devemos nos aproximar de Deus com fé, crendo que Deus recompensa e concede aquilo que nós precisamos. Jesus afirmou que tudo que nós pedíssemos em seu nome, ou seja, o que quer pedir em nome de Jesus? É me dar um carro em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus, não é isso? Não há nada disso. Pedir em seu nome é pedir conforme a sua vontade. Pedir em seu nome é pedir aquilo que ele mesmo pediria, com dependência e submissão à sua vontade. Então, nós seríamos atendidos. Pastor, eu não concordo com isso. Então vamos ler João. João, ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quais pedidos? Conforme a sua vontade. Davi escreveu aqui: escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas, clamo a ti. Por que nós devemos clamar a Deus? Davi diz: porque me respondes. Final do verso 7. Porque me respondes. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós estamos orando e não cremos que Deus responde. Nós estamos levando muito ao pé da letra o que Spurgeon disse. Spurgeon, ele ensina sobre oração curta. Eu acho maravilhoso isso, eu já falei deste púlpito. A oração não precisa ser um negócio gigantesco. Você não vai convencer Deus pelo cansaço, meu irmão. Às vezes a gente é igual criança. Quando criança quer alguma coisa, crianças, prestem atenção nisso, isso não vai funcionar com o pai de vocês. Se funcionar é porque ele é frouxo. Mas você pega ali e fica: pai, eu quero isso, porque é tão bom, que é legal, porque eu estou bem na escola e tal, e fulano tem, e é muito legal. E fica tentando vencer pelo cansaço. A gente acha que Deus é volúvel, como muitas vezes nós somos. Deus não precisa de verborragia. Veja, a oração do Pai Nosso é curta. Essa oração de Davi, muito abrangente, umas 3 vezes o Pai Nosso. Veja, nós na semana passada vimos a oração de Pedro afundando. Qual foi? Senhor, salva-me. Tem tudo. A confissão de que Ele é Senhor, a confissão de que Ele é Salvador, a confissão de dependência e a confissão de fé. Porque ele esperava ser salvo. Mas eu me perdi um pouco, eu estava falando de oração longa e oração curta. E Spurgeon, ele falava sobre, durante o dia, soltar pequenas setas aos céus. Pequenas orações. Pequenos Senhor, salva-me. Vai entrar numa reunião, você não precisa se ajoelhar, levantar a mão. Ó Deus de Abraão. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá as palavras certas. Vai enfrentar alguma situação difícil, Senhor, me traz calma. Controla a minha ansiedade, fecha a minha boca. Vai brigar com seu filho, Senhor, que eu demonstre o teu amor, assim como tu disciplinas a mim, que eu possa disciplinar o meu filho com amor. Oração curta.
Senhor, obrigado, porque esse maluco me fechou e eu não bati nele de carro. Tu é maravilhoso, Senhor. Você não precisa parar o carro, ir para o acostamento, levantar as mãos, mostrar que está orando. Orações curtas. Só que, por que eu estou falando isso? Essas pequenas setas nós estamos fazendo de forma, às vezes, longas, não pequenas, mas aleatória, jogando pro ar. Como é que a espiritualidade fala? Joga pro universo. Né? Nós estamos jogando pro universo as nossas orações. Sem fé nenhuma. Sem expectativa nenhuma de que Deus responde, de que Deus ouve. Porque para responder ele tem que ouvir. Nós precisamos crer nisso. Veja, em primeiro lugar, como aplicação já, a razão de sermos ouvidos. Observe a natureza do apelo de Davi. Ele não apelou para sua própria bondade como razão para uma resposta divina, mas apelou para esta razão a própria bondade divina. As suas orações, elas se apoiavam na glória de Deus. Como Asaf escreveu no Salmo 79, Asaf escreveu assim: ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Meus irmãos, esse é o tipo de oração que nós podemos chamar de irresistível. Esse é o tipo de oração que nós podemos verdadeiramente dizer que foi feita em nome de Jesus Cristo, confiando no seu poder, para a glória do seu nome. Então, clamemos, como Davi escreveu: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Outra aplicação, a vontade que sempre prevalecerá. Quando nós orarmos, nós devemos lembrar do que Tiago e principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo disseram: seja feita a tua vontade, e se for da tua vontade, respectivamente. Eu também sempre falo isso, né? Mas eu vi algo que, e não vi uma vez apenas, num programa que se chama Show de Fé. O cara falando sobre fé e sobre oração e dizendo que essas palavras foram desnecessárias, que se você orar para que a vontade de Deus seja feita, você não deveria nem mesmo orar. Você deve orar e exigir a sua vontade. É triste isso. Eu passei já por todos os estádios ali de negação, raiva, coisa. É triste. O próprio Senhor ensinou, tanto na oração que ele ensinou, quanto na oração que ele fez, que a vontade do Pai fosse feita. Nós jamais devemos imaginar que podemos dar ordens a Deus, ou, mais sutilmente, que nós temos algum direito diante de Deus, como se ele devesse alguma coisa para nós. Jamais. Jamais. Nós clamamos ao único que tem poder para ajudar, que tem prazer em ouvir as nossas preces, que não nos abandona, mas que, sobretudo, executa o seu querer, conforme a sua boa vontade. Nós não podemos esquecer de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, é a vontade dele que vai ser feita. Outra aplicação, um não também é resposta de Deus. De novo, nós somos mimadinhos. Nós achamos que a partir do momento que nós oramos para Deus, ele é obrigado a dizer sim. Não. Não é resposta. C.S. Lewis, grande escritor, ele questionou da seguinte maneira, dizendo: olha, se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que eu fiz na minha vida, onde eu estaria hoje? E pense você,
Se Deus tivesse, no meu caso, concedido todas as orações tolas, é até bonito para falar, para adjetivar as orações estúpidas que eu já fiz. Se ele tivesse atendido, onde que eu estaria? Por que nós deveríamos ficar bicudos, desanimados, desencorajados ou revoltados com uma resposta negativa ou com um tempo de espera prolongado antes de Deus responder? Veja, somos maiores que Paulo? Paulo, quando orou por alívio daquele espinho na sua carne, qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja o exemplo do próprio Senhor Jesus, que até onde sabemos, ele não ouviu nem mesmo um não. Depois até lamenta: Pai, por que me abandonaste? Contudo, na sua oração, ele já havia se submetido ao Pai, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quarta aplicação, que é a conclusão dessas: a oração não muda a Deus. A oração transforma a nós. Certa feita eu deixei aflorar a minha veia poética. E eu fiz um post onde eu escrevi o seguinte: Deus é bondoso e nós cantamos. Deus é sábio e nós o admiramos. Deus é soberano e nós perguntamos: por quê? Com toda a fé nós oramos: Pai, afasta de mim este cálice. No entanto, a nossa garganta reluta em dizer: contudo, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. É verdade isso? Nós temos dificuldades com a soberania divina quando ela vai de encontro aos nossos desejos e necessidades. Você pode ser um calvinista de 5 pontos, nervosão, reformadão, que a cada 3 palavras que você fala, uma é soberania, outra é eleição, e a outra tem a ver com isso. Mas, quando está sendo apertado na aflição, a soberania de Deus, de repente, começa a ficar questionável e você não se adequa mais àquilo. Ou é mentira? Veja, vou contar hoje o dia do C.S. Lewis. Ele casou muito tarde e a sua esposa foi diagnosticada tardiamente também com um câncer terminal. E ele orou incansavelmente por ela. Quando ela faleceu, as pessoas o cercaram e perguntaram se ele estava decepcionado com Deus, por Deus não ter atendido as suas orações, querendo espetá-lo, porque ele era um ateu notório. E quando ele passa pelo processo de conversão, ele começa a escrever e destruir os argumentos ateus. Então as pessoas tiveram ali uma oportunidade: agora vamos pegar ele. Você ficou revoltado? Você orou tanto e a sua esposa morreu. E aí ele deu uma resposta que é desconcertante. Ele disse que a oração não é para mudar a Deus, mas sim para mudar a mim. E ele disse: Deus ouviu a minha oração e mudou. E eu aceito que a minha esposa faleceu. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não oramos para mudar a Deus, mas para mudar a nós mesmos. A vontade dele sempre será feita e nós precisamos nos conformar a ela e render graças ao seu bendito nome dentro desta vontade. Esse é o grande segredo da oração. Nós não somos gestores do universo, mas nós precisamos nos adequar àquilo que o Todo-Poderoso nos concedeu. Nós oramos para que a vontade dele seja feita, assim na terra, como ela é feita nos céus. E essa vontade nós sabemos que é boa, é perfeita, é agradável. Nós sabemos que Deus sempre vai agir da melhor maneira para com a nossa vida e da melhor maneira para que o seu nome seja glorificado.
A oração, então, meus irmãos, nos muda porque ela nos auxilia a termos contentamento. O reverendo Josafá, no retiro, ele teve uma das palestras que ele disse que a murmuração é um pior pecado que tem, pior até do que a idolatria. Veja, há um puritano que escreveu que a murmuração é o louvor de Satanás. A oração, então, por outro lado, deve nos levar ao contentamento. Não murmurarmos, mas nos contentarmos com aquilo que Deus fez. A oração vai mudar o nosso coração, não a Deus. Outra aplicação, Deus responde, mas no tempo dele. Eclesiastes nos diz o seguinte, Eclesiastes, certo? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós conhecemos isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. As dificuldades, meus irmãos, elas não duram para sempre. As dificuldades, elas são breves e momentâneas, durando apenas um tempo. Contudo, a nossa oração, ela é adequada em todo tempo e situação. E ela é mais adequada ainda durante as nossas aflições e angústias. É apropriado ao crente orar. É apropriado que a criatura busque o Criador em oração e dependência. O próprio Senhor nos convidou e nos encorajou a buscá-lo em oração. Veja o Salmo 50. Invoque-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus, ele não é igual a um ídolo que não pode responder às nossas orações. É isso que está implícito nos versos 8, 9 e 10 deste Salmo. Nosso Deus é um Deus vivo, Deus todo-poderoso, e a sua resposta já está a caminho antes mesmo de nós começarmos a orar. Outra aplicação, devemos orar com expectativa de sermos ouvidos. Calvino escreveu assim: Deus é misericordioso e gracioso com todos aqueles que o invocam. É o salmo escrito em outras palavras. Nós precisamos clamar a Deus, meus irmãos, tendo certeza absoluta de que Ele sempre nos ouvirá. O que significa que Ele sempre nos responderá. O que não significa que Ele sempre atenderá ao nosso pedido. Não também é resposta. Muitos tendem a parar de orar porque não vem uma resposta de Deus. Mas os verdadeiros santos confiam no seu Senhor e Salvador e não cansam de depositar nos seus pés perfurados as suas angústias, as suas aflições, os seus medos, porque eles entenderam que, nas palavras do próprio Calvino, a nossa importunação é um sacrifício de aroma suave diante de Deus. A nossa importunação em perseverar, em orar, agrada a Deus. Se o fim principal do homem é glorificar a Deus, como diz os nossos símbolos de fé, e se deleitar nele, nós precisamos entender, irmãos, que sem depender, sem confiar, sem ter esperança em Deus, nós jamais o glorificaremos e tampouco desfrutaremos ou nos deleitaremos nele. Dito diferente, Deus se agrada e é glorificado em nossa dependência, confiança, perseverança e esperança nele. Outra aplicação. Nós precisamos lembrar a quem estamos clamando. É interessante neste salmo que Davi usa os 3 principais nomes de Deus. E agora eu não lembro a quantidade, mas eu acho que são mais de 5 vezes cada nome. Ele usa Yahvé, ele usa Elohim e ele usa Adonai. Nas nossas Bíblias vai estar ali Senhor de letras maiúsculas, né? Yahvé, Senhor, só a primeira letra maiúscula, que aí vai estar se referindo a Adonai, e aí vai ter o Elohim, Deus.
nós precisamos saber a quem nós estamos clamando. Jesus, ele revelou esse Deus Todo-Poderoso como o seu e nosso Pai. Nós precisamos crer e lembrar disso nas aflições. Nós estamos orando para o nosso Pai. Hoje nós falamos sobre oração, não como métodos, mas como uma busca de socorro de Deus, como uma única fonte de descanso em nossas angústias. E como nosso Pai, Ele está sempre cuidando de nós, porque Ele nos ama com amor eterno. Ele nos amou na eternidade primeira. Não tem um dia que Ele começou a nos amar e jamais vai ter um que Ele vai deixar de nos amar. Essa oração que nós estudamos, escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Esta oração deve ser feita em nome de Jesus, ao Pai nosso que está nos céus. Olha o primeiro verso. Inclina, Senhor, os ouvidos. É maravilhoso isso, porque só pode se inclinar aquele que é mais elevado, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que está nos céus e é nosso Pai. Lembremos sempre que nós estamos orando ao nosso Pai. E última aplicação, devemos orar com ações de graças. Ao final desta grande declaração dos versos 6 e 7, Davi, ele fez um belo hino de louvor a partir do verso 8. E aí a segunda estrofe deste salmo. Permita-me ler do 8 ao 13. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome e dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Meus irmãos, se nós fôssemos resumir estes versos, a expressão adequada seria: grandioso és tu, que nós cantamos hoje. Davi, ele elevou-se acima dos problemas e louvou ao Senhor. Ele olhou para Deus e não para as dificuldades, como nós enfatizamos tanto na semana passada. Vemos em Atos 16, nós lemos o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Veja, eles estavam presos, injustamente, feridos, com frio, com fome. E o que eles estavam fazendo? Murmurando, como provavelmente nós estaríamos fazendo. Não a partir de hoje, né? Porque hoje nós aprendemos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando. Com certeza, eles começaram orando. E a oração sempre deve levar à ação de graças. Esse é o ponto. É isso que Davi nos ensinou aqui. Dificuldade todos nós temos. Se não estivermos passando, poderemos ter certeza que passaremos. Todos precisaremos de ajuda e devemos buscá-la naquele que pode ajudar. E devemos buscá-la tendo certeza de que nele encontraremos a resposta. Pode ser imediata ou pode ser que demore aos nossos olhos. Ele é sábio. Ele é sábio não somente para dosar as nossas aflições, mas para saber quando intervir e nos ajudar. Tenhamos certeza, meus irmãos, que encontraremos ajuda em Deus. Seja com livramento, seja com consolo em meio à dor. Veja, nós queremos que a dor não venha, mas Deus às vezes quer nos consolar no meio da dor. Nós não queremos passar por determinadas coisas, mas Deus às vezes quer nos ensinar, fortalecer, preparar ou talvez nos disciplinar por meio de alguma situação. Às vezes, nós encontramos o livramento e não passamos por algo que estávamos temendo, achávamos que era inevitável.
Outras vezes nós vamos passar por essas situações. O consolo vai vir no meio da dor, por meio da oração. Agora, em toda e qualquer situação, nós precisamos glorificar a Deus, glorificá-lo em todas as coisas, pois essa é a nossa principal finalidade. E o que Deus pede de nós? Que Ele nos ajude a obedecê-lo. Olha o que Ele pede de nós, para nós entregarmos nossas angústias a Ele, para depender dEle, para perseverar buscando o seu auxílio, tendo confiança que Ele nos ouve, depositando nele toda a nossa esperança. Que Ele incline, que Ele dilate os nossos corações para isso. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.